cristãos e judeus uma grande amizade, mas às vezes as coisas ficaram um pouco turbulentas, como no período medieval. E na Idade Média, e uma boa parte de todo o período antes da metade do século XX. Tendo as mesmas raízes abraâmicas, as duas religiões têm muito em comum. Sua origem ligada a Jerusalém, reverência pela Bíblia hebraica e grandes conceitos morais que pregam perdão e amor ao próximo. Mas, entre algumas grandes diferenças, as duas religiões têm um ponto de partida distinto. Um homem conhecido como Jesus. Jesus é com você! Como aconteceu essa divisão? Por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? E por que os cristãos não seguem as leis da Torá? Por exemplo, coquetéis de camarão e hambúrgueres de bacon passaram a ser permitidos para eles, enquanto a circuncisão se tornou opcional? E por que uma se tornou uma das religiões mais populares do mundo, enquanto a outra, milhares de anos mais velha, ainda possui bem menos seguidores? Vamos voltar para Israel durante a ocupação romana. Quando Roma chegou pela primeira vez, em 63 a.C., o imperador Pompeu nomeou Hircanos como nazi, ou príncipe, e também como sumo sacerdote do templo, principalmente para servir de marionete. Roma manteve seu domínio alinhando-se com a aristocracia, juntamente com a classe sacerdotal judaica que dirigia os rituais do templo. Na maior parte do tempo, Roma só se importava com coletar impostos, então eles permitiram que os judeus praticassem seus rituais e os dispensou de precisar adorar o imperador como divindade, uma gentileza não concedida a outros povos conquistados. Porém, esses impostos eram elevados, e isso, somado aos dízimos obrigatórios pela Torá aos sacerdotes, tornava quase impossível para os agricultores camponeses se sustentarem. Muitos deles tiveram que fazer empréstimos com juros muito abusivos, acabaram sem conseguir pagar e viraram servos endividados da aristocracia. A condição desesperadora dos camponeses, além da preocupação vinda da autoridade judaica enfraquecida, geraram um clima de rebelião. Os judeus daquela época estavam divididos em até 24 diferentes seitas registradas. Havia judeus helenizados, saduceus, fariseus e haviam as seitas mais radicalizadas e extremistas, geralmente referidas como zelotes, embora fossem, na verdade, vários pequenos grupos distintos. A liderança judaica comprometida, a falta de união e as dificuldades econômicas se tornaram uma bola de neve não apenas de rebelião, mas também de fervor messiânico. Nesse período, centenas de líderes surgiram, citando as Escrituras, prevendo o fim dos tempos e colecionando seguidores. E então um homem judeu chamado Jesus se juntou ao grupo dos revolucionários. Independentemente da fé, é inegável que Jesus foi uma figura icônica. Bibliotecas estão cheias de livros sobre o homem que originou um dos maiores movimentos e religiões em toda a história. Jesus, grego para Josué, nasceu por volta de 6 a 4 a.C. em Belém e tornou-se carpinteiro na cidade de Nazaré, daí o seu título, Jesus de Nazaré. Ele nasceu e foi criado na fé judaica, sendo circuncidado aos 8 dias, conforme a tradição. Sua mãe era Maria, seu pai José, e ele tinha pelo menos um irmão, Tiago, mas provavelmente outros também. Ao retornar a Jerusalém, ele se envolveu profundamente no culto do templo e, eventualmente, começou a ensinar seguidores. Mais ou menos aos 30 anos, Jesus começou a acusar o templo judeu de corrupção. Se a pregação dele era de incitação revolucionária ou pacifismo universal, isso depende da fonte. De qualquer forma, Jesus havia se conectado ao fervor messiânico da época, se tornando conhecido como o Filho do Homem. Após encontrar o pregador João, que o batizou no Rio Jordão, Jesus é relatado como tendo realizado milagres de cura dos doentes e alimentação dos famintos. Eventualmente, ele teve o icônico jantar eternizado na pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. No geral, acredita-se que tenha sido uma ceia de Páscoa, mas relatos no livro de João problematizam essa ideia. Então, talvez Jesus e seus apóstolos estivessem apenas fazendo o que os judeus fazem de melhor, comendo e pregando. Quando um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o traiu naquela mesma noite, Jesus foi levado a julgamento perante um tribunal judaico, sendo condenado por blasfêmia. O tribunal então o entregou ao governador romano Pôncio Pilatos. Ele foi julgado e executado por Roma por sedição, entre 30 e 35 d.C. Jesus foi crucificado, a forma de pena de morte mais comum em Roma, com as letras Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Abreviação para Rei dos Judeus sobre sua cruz. Ao contrário do que se pode pensar, não era uma frase de zombaria. A inscrição era, na verdade, uma identificação do seu crime.
Ele reivindicou a realeza, um crime também conhecido como traição. De acordo com os relatos do Evangelho cristão, Jesus foi sepultado e voltou à vida 3 dias depois para subir aos céus como o Messias de toda a humanidade. Dezenas, para não dizer centenas, de figuras messiânicas foram julgadas e executadas por Roma. Mas o que é um Messias? E de onde vem o termo? A palavra hebraica Mashiach significa literalmente ungido. O termo se refere a figuras judaicas que assumem posições de liderança através da unção ritual com óleos santos. Moisés ungiu seu irmão Arão como primeiro sumo sacerdote e Josué como seu sucessor. Samuel, o profeta, ungiu o primeiro rei judeu Saul e depois Davi. A Torá escrita pouco menciona uma figura específica de Messias, apesar de prever o exílio e o retorno dos judeus. É só quando chegamos aos profetas do Tanakh, como Isaías, Miqueias, Sofonias e Ezequiel, que começamos a ter imagens mais claras de uma liderança singular, trazendo o retorno da santidade ao mundo. O estudioso rabínico Rambam, do século XI, simplifica os critérios da Torá para o Messias judeu da seguinte forma. 1. Ele vem da linhagem dos reis, nesse caso de Davi, para restaurar a liderança judaica. 2. Ele irá reconstruir o templo e liderar o retorno do povo judeu a Israel após o exílio. 3. Ele reinstituirá todas as leis da Torá em sua forma correta. O ideal judaico de um Messias é um homem sábio, certamente não o próprio Deus, um líder e um profeta, muito mais nos moldes de Bar Kokhba. O profeta Isaías previu a vinda de um herói que com o Espírito do Senhor julgará a terra, revelando o pleno conhecimento de Deus para o mundo. Ele então evoca a famosa ideia de lobos deitados ao lado de cordeiros e leopardos, dormindo com cabras, simbolizando a paz mundial. Os profetas não mencionam o Messias realizando milagres, ressuscitando dos mortos ou só podendo nascer de uma virgem. Na verdade, a ideia do nascimento virginal vem de uma tradução equivocada de Isaías 7,14, confundindo a palavra hebraica para jovem mulher com virgem. Não foram os milagres que desqualificaram Jesus como Messias, mas a dispersão do povo judeu e a ausência de paz mundial após sua morte, algo que Isaías previu, além da não restauração da linhagem de Davi, que confronta diretamente as poucas profecias messiânicas existentes para os judeus. Foi só com a chegada de Paulo que a doutrina cristã primitiva passou de uma certa discordância com o judaísmo para uma oposição completa ao que a religião é. Após a crucificação de Jesus, seus apóstolos continuaram a pregar sua mensagem, com seu irmão Tiago à frente da congregação cristã. A história narra que quando um fariseu chamado Saulo foi atingido por uma visão profética de Jesus e ficou cego, tudo mudou. Após essa visão, Saulo, renomeando-se para Paulo, trouxe toda uma nova dimensão para a narrativa. A história de Jesus transformou-se de um homem revolucionário para a própria encarnação de Deus, distanciando-se do judaísmo. Paulo decidiu que a circuncisão não era necessária, e as leis de Moisés não se aplicavam mais. Ele até começou a converter não-judeus. Isso incomodou Tiago e outros líderes, como Pedro, que convocaram Paulo para o Conselho de Jerusalém. Entretanto, a antiga igreja cristã adotou a abordagem de Paulo de apelar aos não-judeus, momento em que o cristianismo se tornou uma religião distinta. A mudança de público-alvo de Paulo também veio com uma grande reformulação. As orações hebraicas foram alteradas para a língua comum do grego. Paulo acreditava que a aliança de Moisés havia sido cumprida com o sacrifício de Jesus, assim forjando uma nova aliança. A nova ótica era que o único pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden condenou toda a humanidade, então o ato de sacrifício de Jesus seria a redenção para toda a humanidade. Conforme Romanos 5,18, assim como a transgressão de um homem trouxe condenação para todos, o ato de justiça de homem, traz justificação e vida para todos. Os praticantes não precisavam cumprir os 613 mandamentos tão sagrados para o judaísmo. Um seguidor precisava apenas acreditar em Jesus e teria a garantia da salvação eterna. Os 5 livros de Moisés, considerados a principal revelação do judaísmo, foram renomeados como Antigo Testamento, enquanto os escritos dos apóstolos, as cartas de Paulo, o livro do Apocalipse e alguns outros escritos formariam o Novo Testamento. Com a nova religião enraizada no judaísmo, mas agora combinada com uma doutrina que incentivava a integração à sociedade, a ideia de conversão soava extremamente atrativa para os judeus helenizados. Os judeus sempre foram estrangeiros, com práticas religiosas que resistiam à dissipação nas culturas circundantes. Mas agora, os convertidos pagãos podiam fazer parte sem precisar alterar seu vestuário, meio de vida, dieta e, muitas vezes, seus costumes religiosos, pois o cristianismo frequentemente absorvia práticas estrangeiras para incentivar a conversão.
Nos séculos seguintes, o cristianismo se expandiu, desenvolvendo suas crenças e práticas fundamentais. O movimento ganhou força às dezenas de milhares, quantidade que ameaçava a segurança de Roma, levando à proibição do cristianismo. Os cristãos foram cruelmente perseguidos pela brutalidade do Império Romano. Então, certa noite em 312 d.C., na véspera da batalha, Constantino I teve uma visão em um sonho de uma cruz sobreposta ao sol. No dia seguinte, ele venceu a batalha que lhe garantiu o império. A combinação de visão e vitória para ele bastavam. Então legalizou novamente o cristianismo em Roma com o Édito de Milão, protegendo seus seguidores e permitindo a prática livre da religião. Vale ressaltar que a mãe de Constantino já era cristã, o que provavelmente também o influenciou nesse sentido. Em 325 d.C., Constantino convocou bispos para estabelecer o cristianismo, com a redação do Credo Niceno em Bizâncio, na atual Turquia. As crenças e práticas da religião foram enfim formalizadas, com Jesus sendo oficialmente declarado o Filho literal de Deus. Em 380 d.C., o imperador Teodósio I foi batizado e fez do cristianismo a única religião oficial do império, proibindo todas as outras crenças. Finalmente livre de perseguição e pela primeira vez com vantagens nacionais, a religião prosperou com o poder de Roma ao seu lado. Os judeus, por outro lado, não estavam indo tão bem. A esse ponto, após quase 300 anos de exílio, os judeus ainda se recuperavam da dominação de Roma sobre Jerusalém. Para piorar ainda mais, Roma renomeou a região para a Palestina, em homenagem a um dos maiores inimigos do povo judeu, numa tentativa de eliminar qualquer vestígio judaico de sua própria terra natal. Por mais terrível que isso tenha sido, a perseguição feita pelos cristãos nos séculos seguintes seria, possivelmente, ainda pior. Se antes os judeus precisavam lidar com o mundo pagão, agora eram os cristãos que buscavam ativamente converter outras religiões, sem tolerar aqueles que resistiam. A própria existência do judaísmo ameaçava a afirmação cristã de que o cristianismo era a herança espiritual de Israel. Judeus lutaram para permanecer na Palestina, enquanto cristãos reivindicavam locais sagrados como o local da crucificação, Belém, onde Jesus nasceu, e a Igreja do Santo Sepulcro. Com a codificação do Novo Testamento no final do século IV, o foco na história da morte de Jesus passou dos romanos que o crucificaram para os judeus que o julgaram culpado de blasfêmia. Nesta nova doutrina cristã oficial, o governador romano Pôncio Pilatos, conhecido por sua brutalidade e por condenar muitos revolucionários à cruz, de repente tornou-se uma figura simpática que tentou perdoar Jesus, mas que falhou devido à insistência da população judaica. Como resultado, nos séculos seguintes, a rotulagem dos judeus como assassinos de Cristo justificou atos horríveis de perseguição, incluindo tumultos, queima de sinagogas, conversões forçadas e coisas ainda piores. Apesar de tudo, eles tiveram um período de certa calmaria por alguns séculos, que acabaram quando o imperador Justiniano assumiu o poder e reviveu as perseguições por meio de éditos anti-judaicos. Ele removeu as proteções dos direitos dos judeus e, essencialmente, classificou-os legalmente como uma classe inferior. Embora Roma tenha caído em 476 d.C., o conflito entre judeus e cristãos cresceria na Idade Média e além, com eventos como as Cruzadas, a Inquisição Espanhola, as difamações de sangue e as expulsões dos judeus da Inglaterra em 1290 e da Espanha em 1492. A perseguição tomou proporções ainda maiores com a Reforma Protestante no século XVI. Eventualmente, as duas religiões fizeram uma espécie de paz na Era Moderna. Depois da catástrofe que foi o Holocausto, as atitudes dos cristãos começaram a mudar. Em 1965, a Igreja Católica publicou a Nostra Aetate, que amenizou a responsabilidade judaica pela crucificação e argumentou que os judeus modernos não deveriam ser responsabilizados pelo ato. Com a fundação do moderno Estado de Israel, vários grupos cristãos se comprometeram a oferecer apoio e ajuda tanto para a nação judaica quanto para o Estado de Israel. E apesar de os dois grupos ainda terem muitos pontos de divergência, agora é muito mais provável que seus desacordos sejam resolvidos por meio do diálogo interreligioso do que com violência e perseguição. Obrigado por assistir. Faremos uma pequena pausa, mas estaremos de volta com a próxima parte dessa série em alguns meses. Enquanto isso, venha conferir nossos outros programas e ative o sininho para saber assim que lançarmos a segunda temporada.